Fala pessoal, estamos aqui diretamente do podcast falando de inovação, tecnologia, empreendedorismo e hoje eu tenho o prazer de receber um grande empresário da Perfect Automotive e é o Gerson. Coronado Polido. Eu quero te falar uma coisa, eu quero que você me conta toda a sua história. A gente estava batendo um papo aqui antes. Eu falo que a gente tem que sempre começar a gravar quando a gente senta na cadeira, porque já começa a conversar, né, Gerson? E você começou a me contar a trajetória da sua empresa, de como você começou, dessa sua mentalidade, dos prêmios que vocês já estão conseguindo alcançar hoje na empresa. Então vamos começar do começo? Vamos começar do começo? Como começou a sua ideia dessa formação da sua empresa hoje? Como que foi o início de tudo? A Autopeças, né? Eu vim da área metalúrgica, né? Até os 19 anos eu trabalhei na parte metalúrgica e depois eu entrei numa empresa, né? Que eu fazia parte de compras e vendas. Né? Isso então, como funcionário? Funcionário, isso. Não era a sua empresa? Uma distribuidora de autopeças. E aí trabalhei por uns 4 anos, na verdade. Trabalhei um ano, saí, depois eu trabalhei... Aí fui empreender, aí quebrei umas 2 empresas, aí voltei, né? E fiquei mais 3 anos trabalhando como funcionário. E aí resolvi abrir novamente uma empresa, que foi em 1994, né? E está até hoje, vai completar daqui a pouco aí... Está com 29 e vai para 30 anos, né? E a ideia de ser na parte automotiva foi por causa da onde você trabalhava? O que você foi ali de insight para você? Assim, eu sempre fui apaixonado por carro, né? Apaixonado mesmo. Então, quando eu era moleque, eu mexia, né? Eu tirava o motor, Então, assim, desde de moleque eu já tinha essa paixão, né? E aí... Quando eu estava na metalúrgica, aquela coisa fechada, né? Eu trabalhei 3 anos só, eu fiz o Senai, né? E então aquela coisa muito, né? Acordava 4, 5 horas da manhã, entrava às 6, saía, então não era o meu ambiente, né? Até que um tio, né? Ele tinha uma distribuidora de autopeças junto com um sócio, ele me chamou, ele falou, Gerson, você é um cara descontraído, brincalhão, você tem que ir para o comércio. E eu acreditei e fui, né? E ele era na parte de autopeças, né? Na época ele mexia com acessórios, aí encaixou. Foi um sonho realizado, né? E eu fui para autopeças e não saí mais. Mas a empresa, hoje ela está num patamar grande já. Isso. E, enfim, hoje é uma empresa, é uma das maiores, está entre as maiores do mercado, né? No segmento que a gente trabalha. Essa linha de barramentos, pivôs, terminais, axiais, bieletas, a gente está entre as primeiras, né? Vamos receber agora até um prêmio na Automec aí. Uau! Vamos ver que lugar que... Está entre os 3, né? Mas o que é essa premiação da Automec? É um prêmio que chama Inova, né? De uma revista. E aí a gente recebeu o convite lá para ir receber o prêmio. Então, nós somos os 3, né? Um dos 3 finalistas aí. Espero que seja o primeiro, né? E vocês, esse prêmio, ele mostra uma inovação que você trouxe no mercado? Como que é? É sobre algum componente que vocês fabricam? Esse prêmio é assim, é a satisfação do cliente. Ah, legal. Né? Então, por exemplo, eu posso estar em primeiro lugar em números, né? O que mais vende em quantidade é a gente. Mas, e o que o consumidor fala, né? O que o mecânico fala, o que o balcão lá fala, né? Da nossa marca, né? Essa é a pesquisa, né? Então, eles fazem pesquisa na ponta para ver a satisfação, né? O cliente pedindo. O da ponta mesmo, né? Isso. Que é o negócio. É o negócio, né? Entendeu? Então, isso o que deixa mais feliz é isso, né? Você ter já ter esse reconhecimento, né? Mas, Gerson, eu gostaria de explorar um pouco mais a sua história, porque quando você fala para mim que você começou no comércio, e aí ir para uma indústria é uma evolução muito grande. Isso. E uma transformação, né, empresarial, mental, de
força de trabalho muito grande. Como que você conseguiu aí ter esse insight? Você enxergou uma oportunidade no mercado? Você viu ali uma possibilidade de crescimento? O que foi? Foi assim, ó, primeiro foram 4 anos, né, trabalhando, eu não abri nada do que eu não sabia, né? Primeiro eu trabalhei 4 anos, então a gente comprava e vendia. E lá dentro dessa empresa, né, eu já fazia vendas casadas, né? Então eu aprendi isso, comprar e vender. O estoque era pouco. Então, quando eu abri minha empresa com R$ 1.700, né? O E não quê? tinha condições. Isso, 1.700. Como você abre uma empresa com R$ 1.700? Na garagem da minha casa, né? Eu tinha mais sócios, nós abrimos na garagem da minha casa com R$ 1.700. Só que o mercado já me conhecia, né, dentro do que eu fazia, então eu já abri com crédito. Né? Sim. Já tinha ali um histórico com o fornecedor. Então eu ligava lá, era só televendas, né? Ligava lá e falava, eu estou precisando de determinado... eu tenho esse produto aqui, mas na verdade quem tinha era o fornecedor, né? Então tinha lá fábrica 1, fábrica 2, e a gente comprava, né, com 35, 42 dias de prazo. Só que vendia com 28, né? Então, quer dizer, dava tempo de vender, receber e depois pagar, né? Então, você quer esse item Isso há quantos aqui? anos atrás? Foi em 94, 95. Mas isso foi até 97, não tinha estoque, era muito pouco, né? E foi construindo caixa, foi construindo toda a história, né? Uma inteligência de negócio. Uma inteligência, Só que aí, o legal, né? Por isso que os meninos falaram lá, o Zé Curso, né? O Sebrae, ele foi bastante importante na minha vida, né? Assim, porque, imagina assim, você abrir uma empresa, a gente estava falando de empreendedorismo, como que é a vida do empresário aqui, né? Então, você imagina abrir uma empresa, você não tem a informação, né, de uma organização de uma empresa, que ela tem que ter um fluxo de caixa, que ela tem que ter uma organização contábil, que ela tem que ter, né, toda a parte administrativa, as metas, né? Então, eu não tinha essa... como todos aí, não tinha essa informação, né? A maioria, né? Não fala quantos por cento quebra a empresa com 5 anos. Nossa, é gigantesco. Acho que é 70%, gigantesco, é isso? Exato, Tem uns números assim, né? Então, a gente estava indo nessa linha, para quebrar também, né? Se for pensar, falar, uma empresa sem organização... Então, aí eu comecei a estudar bastante, né? Sempre gostei bastante de livros, né? Eu fiz... Aí, nesse período, eu já entrei para fazer administração, não na faculdade, administração técnica, né? O curso técnico. No passado, era reconhecido, né? Hoje, acredito que não é mais, né? Então, aí eu fiz esse colégio técnico e aí comecei a fazer esses cursos. Em um determinado momento, entrou um curso de qualidade total no Sebrae, não sei se existe hoje, né? E foi nas ideias do Paulo Lemann, se eu não me engano, é mais ou menos essa história. Que bacana. Lá atrás. Que bacana. Né? Que era a história da meritocracia, enfim. E aí foram 2 anos de curso e aí eu comecei a organizar, né, os arquivos, comecei a organizar as metas, comecei a organizar os fluxos de caixa, já... entrar com todos os processos e foi indo, né? E eu vou falar uma coisa para você. Isso é um desafio para o empresário, hein? Eu vou falar, olha, eu trabalho com gestão de empresas e quando a gente fala que precisa trazer essa organização, o empresário ele praticamente quer sair correndo. Como que você entendeu que para o teu negócio ia ser a virada de chave? E esse tamanho, né, ganhando prêmio aí de gestão de pessoas, fazendo esse trabalho diferenciado... Me fala, é um insight. É um insight. Primeiro é assim, ó. Você lembra que eu falei? Em algum momento eu falo sobre meu pai, necessidades, né? Então, assim, primeiro eu tinha que trabalhar e não tinha outro jeito, né? Eu passei uma época na minha vida muito difícil, de gente colocar dinheiro em casa para comer, para pagar as despesas, água, luz, né? Então, foi uma época... Meu pai sempre, ele era ferramenteiro, e ele sempre, o ferramenteiro naquela época, ganhava-se dinheiro, né? Na região do ABC ali, né? Sim. E daqui a pouco ele parou de trabalhar. Então, eu tinha uma vida boa que virou... Ele ficou doente, né? Aí ficou doente. Sim. Né? E aí,
quando, nesse período, eu e minha mãe, a gente teve que se virar. Falou, acabou o dinheiro, o pessoal ajudando. Eu estava no exército na época, então o pessoal ajudando a gente. Então, quer dizer, a minha vida foi essa, eu tinha que fazer. Rompeu, né? Rompeu. A família rompeu isso aí. ali. Então, não tinha jeito de eu não empreender, não tinha jeito de eu não trabalhar, de fazer de qualquer jeito. Então, essa coisa do dinheiro, da necessidade, ela ficou muito emplacada, forte, muito forte na minha vida. Então, eu sempre trabalhei dessa forma. Falou, você tem que fazer bem feito, tem que né, sempre muito incisivo naquilo e a vontade de crescer. Né? É a origem até do nome da empresa? É a origem até do nome, né? Será que vem disso? Talvez, né? Nossa, até me arrepiou, viu? Eu nunca pensei assim, nunca pensou, olha. Mas é verdade, eu acho Sim. que foi sempre uma coisa muito forte. E aí você estava perguntando como a organização, né? Então, quando você é envolvido, você vê os problemas, né? Não tem jeito. Eu olhava e falava, tem coisa errada, tem desperdício. Você está lá no curso de qualidade, ele está falando um monte de coisa que você não entende, e você fala, caramba, nunca existiu isso dentro da minha organização, então eu preciso implantar. Só que a diferença é que eu sempre tive muita ação. Eu escutava e fazia, né? Mesmo errado, nossa. Às vezes talvez seja o erro do empresário, né? Esperar que as coisas estejam perfeitas para agir, né? Exatamente. Então eu errava e aí você fala assim, como que cresceu, né? Então, qual que foi o boom, né? Então, nesse curso, eu cito essa história, né? Que é assim, em algum momento a gente estava fazendo um trabalho em equipe, né? Junto com outros empresários, enfim, comerciantes e tal. E aí veio, ele pediu para dividir dentro do seu negócio, em pizza, né? No gráfico de pizza, falar assim, qual que é o que você vende, né? Vou simplificar aqui, o que você vende, né? E na época eu coloquei lá, dividi a pizza, eu falei assim, eu vendo uma parte mecânica aqui, outra parte de acessórios, vidros, latarias, né? E lembra que eu falei que eu comprava e vendia. O que o cliente queria, eu fazia casado, mas tinha uma fábrica que eu representava melhor, né? E aí eu conseguia vender mais aquela fábrica. Mas no geral, é o que eles pediam, eu ia correndo atrás e conseguia fazer, né? E aí, o que aconteceu? Quando ele falou isso, aí ele falou, isso daí é seu mercado? Seu mercado. Vocês têm foco nisso? Como que vende? Qual que é a porcentagem de vendas? E começamos a fazer um monte de exercício. E aí, em uma das aulas, ele pegou e falou assim, agora você sai da caixa e sai fora desse mercado, né? O que pode ser de diferente de tudo isso? Meu Deus. Aí, imagina o desafio, né? Para você pensar numa coisa nova, né? Aí eu tive um estalo, assim, né? Um insight e pensei em carros importados. Porque o Collor, né, na época do Collor, né, não é da sua época, né? Mas na época, quando o Collor abriu em 92 as importações, então veio todos os carros. Foi uma coisa muito boa que ele fez. Né? Sim, com certeza. A gente tinha 4 marcas, né, aqui no Brasil, que era Ford, Fiat, Chevrolet e Ford, e a Ford, Fiat... Não, a Volks e a Chevrolet. A Volks e a Chevrolet, isso. E aí ele abriu, veio todo mundo. Veio todo mundo. BMW, Porsche. Foi maravilhoso. Sim. Mercedes. Só que daqui a pouco, cadê essas peças? Né? Não tinha. Aí deu 5 anos. Então, 92. Você coloca em 97, não tinha peça para esse carro. E a manutenção, né? A manutenção. Como fica? Eles estavam caindo valor por falta de componentes. Aí deu estalo. Eu já estava vendendo algumas coisas importadas que pegava no mercado, né? E aí veio essa ideia. Aí eu falei, caramba, esse é o foco, é o que eu mais vendo, é o que mais está crescendo. Não era nem o que mais eu vendia. E as pessoas não estavam tendo olhar para isso. Não estavam tendo olhar. Aí eu arrumei um monte, e é lógico, não tinha como eu ir lá para os Estados Unidos e comprar as peças desse carro ou para a Europa, né? Então eu arrumei parceiros aqui que já estavam fazendo isso, mas não tinha a venda na ponta, que eu sempre fui um vendedor, né? Então não tinha os clientes na ponta, então eu
comprava desse pessoal, pedia o que queria, né, o que estava necessitando e vendia. E aí foi que as coisas aconteceram, né? Aí eu fui para esse mercado de carros importados. E um empreendedor, né? Eu falo que um empreendedor que realmente tem sucesso, que tem esse brilho no olho que você tem, é o cara que soluciona um problema de mercado, né? É isso aí. A pessoa que tem o sucesso... Necessidade, né? É a necessidade de mercado. E a tua grande virada de chave foi um olhar para o mercado que estava ali. Sabe que a história é assim, né? Tirar a bunda da cadeira, né? Eu falo até hoje, né? Então era assim, onde achava isso? Achava nas visitas, né? Lembra que eu falei? A gente ficava muito na televendas, perguntando. Mas quando a gente saía da empresa e ia até o autopeças, o distribuidor, e ia lá escutar, eles falavam, ó, tá faltando isso, traz aquilo, traz... Aí eu, tá bom, vamos trazer então. Então, quer dizer, você lá no campo é onde você tem todas essas informações. Né? E às vezes a gente acaba deixando de ouvir a ponta, né? A ponta. Que são os nossos clientes. É o que você falou. Sim. Né? Você tem que saber a necessidade, não tem, né? E essa foi a grande virada. Foi a grande virada. Onde começou a criar corpo, né? Aí você perguntou, né? Aí no Sebrae teve esse lance da pizza, aí nós descobrimos. Aí a empresa começou a dar certo, né? 96... Não tinha virado indústria ainda? 96, não. Ainda não. Estava muito longe ainda. 96, 97, tinha virado... Estava nessa linha, né? A gente até que arrumou um grande parceiro, e aí essas peças já vinham de containers, né? Não era mais, eu peço uma, duas, já estava começando... Ter volume, né? Sim. Muito aéreo também e tal. Até que essa empresa quebrou, né? E aí nós falamos, né? Falou, acabou o nosso fornecedor. A gente tinha um cara que focou tudo nele, mas aí também de novo... aprendizado, né? Para ter mais de um, né? Porque a gente acaba ficando na mão de um, é perigoso. Exatamente. Né? Aí, de novo, a gente assim, ó, tem que virar. Mas em nenhum momento quebrei. Eu fui para uma... antes tem umas histórias, né? Mas depois a gente volta. Sim, que é tanta história, né? Muito. Nossa, quantos anos já? São 30. Meu 29 Deus. anos. 29 anos. Vai para 30 anos. Então, aí eu para encurtar assim, aí eu fui para Miami, onde ficava essa empresa. Fui lá, fiz uma parceria, alugamos um escritório, e junto com o escritório a empresa cedeu o galpão, né? E aí nós alugamos esse galpão, né? Alugava o espaço só que usava dentro do galpão. Então a gente ia comprando as peças de todo o mercado americano lá, dos fornecedores lá, né? Então a gente armazenava, esperava encher, a gente chamava de estufar um container, então estufava um container e mandava para o Brasil. E aí começou assim, aí já próprio, né? Sim, então aí sim, já começou sim. a gente fazer. É uma importadora? Era importadora. Era uma importadora. Até hoje é uma importadora até hoje. também. Sim, também. São vários negócios, né? Hoje em dia são vários negócios. Mas aí como que fortaleceu ela, né? Nesse mesmo... Aí foi 2001, 2002, 2003. Esses carros que o Collor abriu, então foi acabando, né? Então, acabando assim, não tinha mais as Cherokees antigas, aquelas Ranger, que era tudo importado, e começou a baixar as vendas novamente. Só que eu já tinha um poder de dinheiro, né? Eu já não era mais aquele pequenininho, então já dava para investir, enfim. E eu falei, agora é hora. Novamente, entrei dentro do gráfico de pizza lá, aí eu entrei mesmo no mercado, né? Já concorrendo com os grandes. Uau! Que aí essa linha que nós acabamos de ganhar, vamos ganhar um prêmio aí, né? Pivôs, terminais, axiais, barramento. Enfim, aí entrou em bandejas, amortecedores. Aí eu falei, esse mercado, é lógico, durante os anos, nós cada hora entrando numa determinada linha, né? E aí eu entrei nisso, só que quando as peças chegavam dos Estados Unidos, a gente via na caixa lá, made in China. Falei, não é nada daqui. Não tem nada de lá. Tô só gastando em dólar. Aí eu tinha uma colaboradora minha, né, que é uma amiga minha, a Isabel,
ela era minha professora de inglês, né? Então, e ela era louca para morar fora. E ela falou, eu vou trabalhar com você, mas eu quero sair fora do país. Só que ela não imaginava que eu ia mandar ela para a China, né? Aí ela foi para a China. Você mandou a sua colaboradora para a China, Gerson. Meu Deus do céu. Que coisa! Me conta essa história. Ela é louca. Ela, assim, isso em 2004, 2005, mais ou menos assim as datas. Não, e eu gosto muito quando você fala dessa tua curiosidade. Eu acho que você é um cara muito curioso. Sou curioso. Né? Estudioso, curioso, Isso. atento ao mercado. Você vai me falando aqui a tua trajetória e eu vou vendo muito dessa tua sede, né, de conhecimento, de disrupção, porque como que sai um menino de 19 anos sem informação para um cara que vai para Xangai e descobrindo na peça que é feito na China? O que você acha que vem essa paixão sua, essa curiosidade? Primeiro é assim, é fazer o que eu amo, né? Eu tenho uma oficina na empresa hoje que tá lá uns carros antigos, tem a oficina mecânica que é nosso laboratório. Então, da hora do almoço, a gente desce e vai todo mundo para a oficina. Eu, meus filhos, a gente... Então, assim, primeiro é isso, é o amor que a gente tem. Eu gosto de brincar em Interlagos, eu gosto de correr, eu gosto de... Né, os meninos, o Giovanni, né, ele corre de drift junto com o Barion, né, que essa modalidade está vindo para o Brasil agora de drift. Então, primeiro é essa paixão, né? A segunda é o que eu falei, né? Se a pessoa não tem a necessidade, né? É lógico que hoje você fala, Gerson, você tem essa necessidade ainda? Lógico que não. Mas isso já está no sangue, agora não tem mais como mudar, né? Está no DNA da sua empresa. Acabou. É inovação, tecnologia. É isso aí. Acabamos de montar um escritório agora. Nós trouxemos o que tem de mais informação, né? E como juntar as pessoas. Antes era todos separados, agora todos juntos trabalhando. Derrubar as paredes. Derrubamos todas as paredes, enfim. Eu acho que essa é a linha, né? Onde quem está dando certo, a Google, né? Mercado Livre, outros mercados. Aí... então você observa o mercado, sim. Mesmo que não seja de automotivo, você Lógico. observa. Aí o escritório hoje é isso. Nós pesquisamos e é lógico, novamente... Né, os processos, como é que funciona, como que está a pandemia, né, ajudou muito com as informações, né, rápidas, essas reuniões por vídeos. Então, implantamos isso, um monte de tecnologia dentro da empresa para isso, para ficar tudo fácil. Né? Antes, você tinha que sair daqui e ir lá em Recife fazer uma reunião. Hoje já, umas 8 horas da noite, dá para a gente sentar e falar, então pronto, você está com o empresário na sua frente, com o gerente, com o comprador, enfim. Então, usar tudo isso, né? Já pensou, parar como? Né? Então, tem que estar ligado, né? E isso é um dos DNAs, está dentro do DNA de vocês. Do DNA. Né? Essa parte de inovação e de tecnologia, porque muita gente sofreu aí com a pandemia, muita gente fechou, quebrou. E como a Autopeças, ela foi muito feliz com isso, sabe? Sim. Nós não escutamos uma empresa que quebrou, né? Então... porque o carro é igual ao alimento, né? Tem que arrumar, não tem jeito. Quebrou, você tem que ir. E é um meio de sobrevivência, não tem jeito, né? O carro, ele é isso, o transporte, né? Então, eu não posso falar que eu fui um cara empreendedor aí. Não, que foi um destaque, de jeito nenhum. Modéstia à parte, vai. Só que cresceu muito. Cresceu muito. Na pandemia, nós crescemos mais de 40%. Senhor, parabéns. Porque eu tinha estoque. Aquele mês lá de março, sabe? Onde ninguém sabia o que ia fazer. Abril. Quando chegou em maio, junho, acabou assim, estourou. E eu tomei uma atitude... É legal falar disso, né? Que o mercado falou assim, que na época, né? Você escutou, não se paga os funcionários agora, não paga fornecedor, não era isso? Congela tudo, né? Congela tudo. Né? É lógico. Manda embora, tem muita gente recomendou que mandasse embora pessoas. Eu usei tudo que o governo disponibilizou, foi ótimo, né? Mas uma atitude diferente minha, eu falei,
eu vou pagar tudo até que eu tenha dinheiro. Eu não vou dever ninguém, né? E aí, isso que foi a minha virada. Porque na China ou na Índia, né, a primeira atitude das fábricas foi, ó, me dá prazo, me faz isso. E eu pensei, isso eu posso falar para você que foi que eu bati firme nisso, conhecendo eles, né? Sim, sim. Eu falei assim, ó, você deixar de pagar, é que nem você brecar uma locomotiva, né? Começa a fazer ela andar, né? Novamente, né? Então eu falei, ó, se eu deixar de pagar eles agora e se o mercado esquentar, esse cara vai começar a vender para mim daqui 6 meses, né? Meu Deus, daí para tudo. Aí olha que legal que eu fiz. Aí eu peguei e fiz assim, ó, eu vou pagar tudo, só que a hora que eu precisar, eles vão dar o que eu preciso. Entendeu? Falei, ó, eu te dei tudo que eu tinha aqui. Se acontecer de eu não ter, depois você vai me dar mais prazo, você vai... Porque você manteve a sua fidelidade, né? Então, no mercado, existe muito isso, né? De você... É uma mão de via ainda dupla. Ainda mais com eles, viu? O chinês é assim? É assim. Tem um livro... Tem um lance da cultura chinesa. Um livro, ele é muito antigo, ele fala assim, né? Ele fala o último bailarino chinês. Eu não sei quem que é o autor agora, mas eu falo assim, ó, esse livro ele abriu minha cabeça que nem assim, porque eu não entendi o chinês. Eu falei, esse cara sempre achando que está enganando, sempre achando... né? Ou ele é desconfiado, não é? Desconfiado. Então, depois desse livro, eu vi, né? Então, o que é isso? É toda a história do passado, né? Tudo que eles viveram. Então, é lógico que não vai ser um cara aberto, que nem a gente, né? Ou enfim. Então, isso fez com que eu tivesse um relacionamento com eles, que eles... são meus amigos, né, hoje. É um relacionamento duradouro porque você entendeu a cultura deles, né? Você teve uma sensibilidade empresarial que é difícil a gente ver. Exatamente. Né? Você teve a sensibilidade de procurar estudar a cultura, por que eles se comportam dessa forma. Né? Muito inteligente da sua parte isso. E aí, o que virou? Quando o mercado não durou 2, 3 meses, né, que o mercado virou, que ia faltar peças, e que faltou tudo, né? Você não vê os carros, as montadoras? E aí foi a minha vez. Eu falei assim, agora você vai me dar prazo. E eles, beleza, tá aqui, pode fazer. E mandava peça pra gente, pra Perfect, rapidinho, do jeito que sempre foi, né? Porque tinha aquela relação... Falou, esse cara é o único que não veio falar nada, que estranho, né? Mas é justamente isso. E eu falo a verdade, eu falei, eu vendo minha casa, mas que eu vou pagar, ele não vai, né? E isso daí foi uma virada bem legal. Transparência, né? Exatamente. Hoje, quando a gente trata de negócios com transparência, isso. Com um preto no branco ali, honrando os seus contratos, não tem como dar errado. É verdade. Não tem como dar errado, né? Empresarialmente, a gente vê que as grandes histórias, e é o que você está me contando aqui hoje, vem de pessoas que honram os seus contratos, as suas histórias. Exatamente. E com bastante assim... porque eu acho que assim, quando você sabe onde você quer chegar, né? E você sabe assim, você tem certeza? Não tem certeza de nada, mas a sua cabeça parece que é impossível alguma coisa dar errado, né? E foi esses 30 anos, né? Assim... Não, vai. A certeza é só que ia dar certo, né? Não tem dúvida, né? Não vou por esse caminho, não. Não tem plano B. Não tem plano B. Boa. Não tem plano B. É isso aí. Isso vai acontecer, vai dar certo. Vai dar certo. Se não der, dá uma mudadinha na rota, mas daqui a pouco estamos juntos de novo. E o que você faz de diferente para ter essa gestão de pessoas que foi reconhecido pelos seus colaboradores? O ambiente, né? Assim, muito respeito. Né? Eu não admito lá dentro grito, ou chefe, ou aquelas coisas incisivas, enfim. Não admito. Isso já é da cultura. É lógico que sempre entra um ou outro. Nunca a gente vai conseguir 100%. A meritocracia, lembra que eu falei, né? Então, a gente tem um plano de meritocracia muito bem traçado. Então, se começa lá, então está tudo muito bem claro, objetivo, né? E que mais? Né? Eu falei do ambiente, né? Um ambiente sadio. As pessoas têm plano de carreira,
Nossa, isso é fundamental, né? Porque hoje muitas das empresas reclamam que os funcionários não ficam na empresa, mas se o funcionário não tem para onde ele olhar, ele não vai ficar. Ele não vai ficar. Então, quando você traz um plano de desenvolvimento de carreira, o cara fica. E eu sempre coloco e deixo bem claro, porque eu sempre falo assim, estou precisando de gente aqui. E eu tenho que buscar no mercado, né? Você então, fala isso, falo isso. Para incomodar. Incomodar. Sim. Né? Outra coisa, a gente investe muito em faculdades, em pós, né? O ano passado nós formamos, numa próxima eu falo os números, eu trago um pouco, né? Mas nós formamos bastante gente, isso é um outro ponto que é muito valorizado. Você disponibiliza isso para eles? Tudo. Olha, bacana, hein? Ele pode se formar e... Pode se formar. E depois vem pós, depois vem MBA, vem o que... Você incentiva isso. Olha que bacana. Ou aquele curso que ele tem que fazer específico. Já tem uma verba destinada, né? E eles usam... Né? Cuidar de gente levou a Perfect para chegar onde ela está? Com certeza. Eu falo que é só... Eu comparo concorrentes desse jeito que você acabou de falar. Falando, a empresa não é feita de nome, empresa é feita de gente, né? Falando, se o concorrente está ganhando, é porque tem gente lá que está fazendo. Esses dias eu vi uma entrevista do Roberto Justus falando isso. Empresas são processos e pessoas. Isso aí. E eu achei muito inteligente até o que você falou, que, sabe, o jeito que você está desenvolvendo o seu time, né? Isso. Investindo em educação. É contínuo, né? Não tem como... A gente, né? Até eu, o mais velho lá da empresa, né? Então eu tenho que estar... Você continua estudando? Continuo. Assim, eu gosto muito de ler, né? Mas viajar, né? Viajar é muita informação, nas feiras, né? E nos eventos. Eu acho que isso daí traz bastante coisa, né? Com certeza. Você entrar num chão de fábrica, né, de um fornecedor, você conversar com ele, ver as mudanças, né, ver o que está acontecendo. Eu falo assim, principalmente na China, né, que virou esse monstro, né? Então ali você pega tudo, né, de informação ali, o que vai acontecer no futuro para a gente, eles já estão trabalhando lá, né? Então Estados Unidos, Europa, sim. Assim, né? Hoje eu falo assim, tá muito mais nesses países como Índia e China do que até porque esse continua naquela batida, né? Tô falando dentro do meu negócio, né? Agora, lógico, tecnologia, essas coisas é outra coisa, né? Eu tô falando dentro da parte mecânica. Então, quem fabrica hoje, sim. Quem fabrica hoje são esses caras, né? E o que você diria para uma pessoa, né, que está começando lá igual você, lá com 19 anos? Lá atrás, começando a empreender, começando a querer ter o seu negócio como empreendedor, o que você daria, assim, de um conselho amigo para uma pessoa, assim, que está começando? Assim, primeiro, a vontade, né? Não, eu já sei que eu quero isso, né? Muita ação, né? Lembra? Você pode errar, né? Vai errar muitas vezes, né? Mas tem que acertar muito mais, sim, né? Então, tem que ter muita ação. Primeiro, saber o que quer, né? Qual que é... Lembra que eu falei, eu ia falar um negócio para você. Eu quebrei 3 empresas. Uma perfumaria, outra do ramo de... Na época eu nem sei como chama, alarmes e antena que instalava em prédio. Porque eu nunca tinha trabalhado nisso. Sim. Entendeu? Por que a minha deu certo? Porque eu trabalhei. Primeiro... Era moleque que gostava de carro, mexia com mecânica, né? Depois, trabalhei 4 anos comprando, vendendo peças. Depois, abri minha empresa. Então, eu tinha um conhecimento. E depois, fui atrás de mais conhecimento, né? E tinha uma paixão também, Paixão, né? Exatamente. Eu acredito muito no propósito das empresas. Exatamente. E você, quando fala da sua empresa, eu acho fantástico, Gerson, porque você realmente consegue trabalhar com quem você ama. Uhum. E talvez isso seja o grande combustível de tudo. Você sabe o legal, assim, você fala, nossa, Gerson, você trabalhou muito. Eu vou falar a verdade, eu não sinto isso, né? Porque quem me conhece fala assim, o Gerson, você só viaja, né? Eu ligo para você estar viajando, isso lá atrás. Exemplo, eu ia para a China, quando eu voltava, eu parava em Dubai e ficava lá 4 dias, né? Mesmo sem condições no início, ou
né? Ia para a Europa, eu não conhecia, né? Nunca tinha viajado. Então, ia para a Europa, ia para a Espanha. Aí, na próxima viagem, eu já marcava Itália. Então, eu misturava as duas, sempre misturei as coisas, sabe? Então, eu sempre O trabalho e o lazer. Exatamente, eu tinha o meu lazer. Ó, eu falei da parte de conhecimento, né? Aí eu falei do trabalho. Mas aí eu também falei da minha família, criei meus filhos, né? Que mais? Enfim, todas as partes, assim, sempre tá a parte espiritual, né? Eu confio muito em Deus, sempre com muita fé, né? Muita vontade. Então, eu nunca fui esse bitolado, não, é só trabalho e é isso, eu quero dinheiro. As coisas foram acontecendo, né? Porque eu fui dividindo as histórias. Como eu falei, ó, eu gosto de carro. Eu não deixo de andar com o meu carro, né? Gosto bastante de moto. Acabei de fazer uma viagem faz 15 dias, eu e meu filho mais velho, nós fomos para o Atacama, ficamos 15 dias. Que legal. Em véspera de inaugurar um escritório comercial, né, o corporativo, e a Automec. Me deu aquele frio na barriga, putz, era para ficar. Fiquei até com vontade de desistir. Né? Falei, vamos passar para depois. Aí, de novo, aí eu pensei, eu falei, não vou fazer isso, vamos cuidar. Qual a oportunidade que eu vou ter, né, de viajar com meu filho, né? Sim. Aí fui viajar com ele, a gente volta, a esposa dele tá grávida, né? Então, assim, aí você fala, ó, se não, né, agora vai depender. Então, assim, você tem que ir equilibrando, né? E aí você fica num estado, assim, eu chamo assim... Equilibrado. Equilibrado. Sim. O equilíbrio é difícil. Ninguém é equilibrado, difícil. né? Sim, mas vamos falar que a gente fica num estado muito bem, que dá para ir levando tudo, né? Eu acho que essa é a linha que eu vivo, né? E o que você vê de futuro para que daqui 5 anos aí para essa galera aí que tá te ouvindo? Do mercado. O que você vê daqui 5 anos do mercado automotivo? Tá. E o que você vê daqui 5 anos da sua empresa? Onde vocês querem chegar? Você já tem uma visão? Sim. Tenho certeza que já tem, porque você é o cara do processo. Eu acredito assim, ó. É lógico, muito medo com tudo que está acontecendo aqui no Brasil, como todos, né? Mas eu não me fecho a isso, entendeu? O que tem para hoje, eu vou fazer, né? Se eu tinha uma ideia no ano passado e hoje está diferente... Não é diferente de 15 ou 20 ou 30 anos atrás, né? Em outros governos, vamos falar assim. Então, eu continuo, né? Não fecho, eu deixo aqui do lado, não deixo nem na frente nem atrás o governo e vou me virando. Porque tem muita gente que põe a culpa no governo de tudo, né? Exatamente. Senão, então, nossa... não vem me falar, mas lógico que isso daí existe risco, mas... Não tem jeito, só se eu parar de empreender, né? Então, aí você perguntou para o pessoal que está vindo, que você falou, daqui a 5 anos você vai ver quantas pessoas viraram milionárias, né? Então, aí você fala, ó, e começou hoje, né? Exato. Então, essa sempre foi uma realidade, foi o que aconteceu comigo, né? Uma época eu vi lá e falei, caramba, fiquei rico. Caramba. Olha que lindo. Né? Sim. Fiquei. Então aí... E da garagem de casa. Da garagem de casa. Meu Eu Deus. falei, e aí? E o que reclamou, né? O que aconteceu? E quantos pararam no meio do caminho, ou quantos quebraram, né? O negócio é não parar, é constância. O segredo está na constância? Constância, né? É constância, né? Não desistir deu errado. Calma, gente, tem que ter calma. Vai. Como eu falo na academia lá, né? O meu personal fala, ele chega e fala, na batidinha, né, Gerson? Eu falo, na batidinha, não vem com muito peso, não vem com muita, assim, né? Deixa eu manter, quando eu conseguir eu pego mais, né? Agora não tá dando. E isso vem há 20 anos, né, treinando. Então, eu acho que é mais ou menos essa é a vida, né? Não adianta você se empolgar, você entrar lá como um louco, ou também desistir, né? Então... É a batidinha. Lembra que eu falei Gostei disso. Você lembra que eu falei do trem, né? Colocou no trilho, começou a dar velocidade, eu quero andar 200, 300, mas assim, ó, o motor funcionando tudo certinho, sem forçar nada, tudo, né? Eu acho que essa é a linha de raciocínio. E com a Perfect, o que eu penso do futuro, né? A gente está indo para o lado, hoje a gente já fornece para a montadora, né, na parte de reposição, né? E nós vamos ampliar isso, tá? Junto com fábrica... E a parte de exportação, né? Então, uma outra linha
que a gente está entrando... Vai começar agora, Não, ou já está fazendo? Já vende para o Peru, vende para Bolívia, vende para o Chile, Paraguai, nós estamos lá, estamos vendendo legal, enfim. Aqui eu acho que da América do Sul fechou, né? Então, aí agora expandir, né? Então, criar outras linhas. Então, para o futuro, e é lógico, aqui no Brasil, conquistar mais prêmio aí. É isso aí, é isso aí. Né? É isso que deixa a gente, né, lógico, com o coração aquecido, né? Projetos, querer melhorar, essa melhoria contínua. Eu acho que está aí a receita do sucesso. Então, eu acredito, né? Parabéns. Adorei ouvir sua jornada. Fiquei muito lisonjeada de poder te tem bastante coisa, né? Hoje. Eu cortei, assim, bastante história, mas tem... Depois, um dia, a gente conta umas histórias engraçadas também, que é bom. Tem alguma história engraçada para contar? Deixa eu ver aqui. Adoramos histórias na prática. Lembra quando eu falei... não, isso foi antes, né? Então, esse cara que ele fornecia peça pra gente, então uma época ele falou, Gerson, vem pra cá pra gente desenvolver produtos, nós vamos pra uma feira em Las Vegas, né? 99, 98. Aí chegamos lá com ele, né? E fomos visitar, começamos a visitar. O cara americano? Não, é brasileiro. Americano também, Sim. tinha a dupla cidadania, né? E aí aconteceu um problema na empresa dele, a empresa dele ficava em Miami, e ele falou, putz, eu tenho que ir embora urgente, não sei o quê, vou ter que te largar aqui. Aí eu falei, cara, mas eu não falo uma palavra em inglês, meu. Como que você vai me largar aqui, né? E aí, não, mas eu preciso ir. Mas eu falei, pode ir, eu me viro. Mas acho que foi a pior besteira que eu falei, e a melhor, né? Que veio o desafio, né? Então eu falo assim, Bárbara, que eu fui na feira, desenvolvi fornecedores, né? Consegui ali alguns fornecedores sem falar uma palavra em inglês. Aí a gente estava em Las Vegas, eu estava em Las Vegas sozinho, né? E aí eu acho que, eu não sei qual cidade que desceu, né? E eu tinha que fazer como que chama? Translado, não, a baldeação, como que é? Sabe? De avião? De avião, é. Sim, Tá? quando tem que fazer a conexão. Conexão. Isso. Desculpa, conexão, é. Aí o cara falava pra mim, aí o policial lá, ou pra quem eu perguntava lá, fazendo o mínimo, falava, o Subway, né? Sim. Aí eu, que é isso? E o cara fazia, e eu não sei o que é isso. Gente, aí, que até que um falou, o trem, aí eu, pô, é o trem. Nossa! Mas é isso, né? A ignorância, assim, né? A falta de conhecimento, mas a vontade, a empresa, ela estava acima de tudo. Eu tinha que ir, eu tinha que fazer, né? Então... É a paixão do negócio. Né? São as bagunças, né? Lógico, eu devia ter estudado antes, né? Hoje eu falo para meus filhos, eu falo, tá vendo? Ele já é fluente, os outros. Então, assim... tudo isso agora transportando, né? Você vai, sim. Né? Não, e a gente vai deixando, né, a próxima geração melhor, né? Isso. A próxima já fez aí uma melhoria contínua. Os meninos aí já estão vindo aí prontos para não sofrer tanto na operação. E já, né, pensando até na sucessão aí, já, os moleques aí já estão no negócio? Já estão trabalhando todos, né? São quantos filhos? São 4. 4 filhos? Tá todo mundo trabalhando? O Gustavo... sim, né? O Gustavo, ele é gerente de desenvolvimento, supply chain, compras, que mais? Agora ele está cuidando de uma parte técnica lá na rua. A Gabriela é publicitária, só que agora ela teve as minhas netinhas, fazem 2 meses, né? Gêmeas, Nossa, meu Deus, que loucura! Aí ela está de licença, mas ela cuida toda a parte do marketing. E não tem moleza por ser seu filho, não, né? O Gia ainda... assim, ó, eles podem falar, né? É até pior, né? Eu falo que ser filho do dono é até pior, né? Dá uma exigida a mais ali, né? Mas eles curtem, viu? Tá no DNA da família, né? Tem hora que agora não, nós estamos trabalhando perto de casa, né? Mas eu voltava de Mogi, que ia para lá todos os dias.
Aí eu voltava com o Gustavo, com a Gabriela, e falava de empresa, eu falava, não, filho, já tá bom, eu não aguento mais. Eles falando, sabe assim? Sim, Falando, sim, não, ó, sim. eu já sei isso aí. Mas aí eu tenho que ficar lá, não, tem que escutar, não pode, tem que dar, né? Dá a garantia, porque querendo ou não, né, é o futuro. É É o verdade. futuro da empresa. É. Ah, mas é muito legal você... Não, e eles são muito envolvidos. São, assim, eu posso falar que até essa minha vontade de continuar, de querer fazer, são eles, né? Sim. Porque eles já estão com trazendo um monte de coisa nova, enfim. Então, tem que dar continuidade. Os nossos produtos, assim, eles são baratos, entendeu? Eu tento deixar num preço que a gente é muito agressivo, tá? Eu brigo mesmo, então, porque lá atrás, quando eu ia comprar peça, acho que você nunca ouviu essa palavra, desmanche de carro. Já ouvi, opa! Então tinha os desmanches, eu comprava peça para os meus carros, né? Porque não tinha dinheiro, né? Então hoje eu vejo assim, né? Dentro das linhas que eu trabalho, né? Que a gente trabalha, a gente é um dos mais baratos do mercado. Mas por quê? São processos, né? Que nem eu falei, meu filho na negociação, né? Então o pessoal, então assim, tem fome, né? Fome, não fome tem que de fazer baixar dar certo. e tem que repassar, né? Então é isso que é o legal, é por isso que cada vez mais essa quantidade, né? Então você tem disponibilidade do produto, entendeu? Tem estoque, né? O back order lá, que é o BO, a falta, né? O nosso é um dos índices mais baixos que existe. Aí você pega, que é a disponibilidade, né? Aí você pega a qualidade, né? Reconhecida pelo cliente lá na ponta com o prêmio que vocês ganharam agora. Vendendo para a montadora. Sim. Reconhecida pelo cliente, né? E você tem... Reconhecido pelo colaborador. Pelo colaborador. E aí você tem preço, quer dizer, o conjunto ele tá... É um ecossistema. Né? Sim. Então tá bem feitinho, tá? As coisas estão andando. Então você tem os três pilares aí. Aí depois, agora é tempo para a marca consolidar, não estragar, né? Muito cuidado, né? O e-mail que eu não deixo de receber é os problemas de saque, entendeu? Esse eu tenho desde a ponta, eu quero todos esses e-mails na minha máquina, né? Eu quero ver tudo que está acontecendo. Você olha? Eu olho. Esse é o único que é assim, ó, que é lógico. Sim. Eu tenho minhas reuniões lá, né, com os 3 gerentes, enfim, mas mensal, né? Eu sou muito comercial, então eu trabalho muito no comercial, né? Eu gosto de viajar. É uma paixão. É uma paixão. Sim. Mas e eu tô nas visitas, o primeiro lugar que primeiro, né? Falei lá com o pessoal, falei, vamos lá na garantia, deixa eu ver o que o pessoal tá falando. Tem algum problema aqui com a Perfect? Não, legal, tal, pronto. Né? Então é lá que a gente sente. Olha que bacana. Então você que é lógico que no passado eu tive vários problemas, né? Então isso também é aprender, né? Você vem aprendendo e fala, para que fazer isso? Acerta isso daqui, ó, né? Que aqui vai dar tudo certo, né? Então, sabe assim, né? Vai minimizando esses erros. Aí investimos bastante em laboratório. Então, tudo que entra é verificado. Uma qualidade, a qualidade tem um olhar pela qualidade grande. O ISO 9000, né? Então, a gente Sim. tem todos os processos, né? Dentro de uma amostragem, é tudo conferido, enfim, né? Até o que eu fabrico chega dentro do armazém, a gente confere de novo, né? Então, não importa, veio de lá, confere aqui de novo. Então, eu acho que esse é um caminho que é vida longa. Né? Com certeza, com certeza. E é o cuidado, por isso que o seu cliente ele reconhece você no mercado, por isso que o seu colaborador, né? Porque eu falo assim, né? Imagina você compra lá seu secador de cabelo. Eu falo, você comprou o secador de cabelo. Você chega lá, a tomada está quebrada. Né? Qual que é a sua sensação? Você acabou de abrir a caixa, né? Você vai sair lá com seu marido, aí não tem. Ou está faltando um. Não, é raiva. É raiva. Você pega a marca e você fala. Você fica com ódio mortal. É verdade. Aí você imagina assim, ó, o mecânico com o carro, né, no cavalete, né, ou tá lá, ele desmontou a roda do carro, tirou o pivô e aí pegou a caixinha da Perfect, tá faltando as porcas ou não veio. Deus. Então isso é o que a gente fala o dia inteiro. Isso daí é um tapa, né,
na orelha, né? Como se Sim. diz. Você quer falar assim, é muito ruim, né? Sim. É um sentimento muito ruim. Então, o que eu não quero para mim, né? Não quero para ninguém. Eu quero o que eu comprar vem bem feito, né? Então, você tem que levar isso daí para o seu produto também. É isso, né? é isso. Gerson, obrigada, viu? Nada. Gostei demais de conhecer a história de vocês. E fica para mim uma mensagem muito clara. Desenvolvimento contínuo. Isso. Aprendizagem com os erros. Isso aí. Qualidade e constância. Constância, é isso aí. Parabéns. Obrigado. Muito obrigada aí pela nossa entrevista de hoje. E quer deixar alguma mensagem final para a pessoa que está ouvindo a gente? Muita vontade, é o que você falou, né? E, assim, muita fé em Deus. Eu tenho esse meu lado espiritual aí que... porque aí nada, você fazendo a coisa certa, né? Com muita fé, muita dedicação, não tem jeito, sei lá, né? A minha vida foi isso, né? Então, eu falo... essa linha, eu acho que é bem legal. Bastante honestidade, né? Bastante força. São os valores, valores, né? É isso São aí. Os valores, os grandes valores. Porque aí, né, aí você recebe um prêmio aqui, outro ali, você vai... Porque isso aí é fruto do seu trabalho, né? Parabéns. Obrigado. Parabéns, muito obrigada. E, pessoal, segue essa entrevista fantástica hoje aqui com o Gerson, da Perfect Automotive. É isso aí. E vamos ver agora na feira da Automec, né? Vamos lá, que vai ser uma feira fantástica. Eu espero todos vocês lá. Vai dar tudo certo. Vamos lá. Até mais, pessoal.